a próxima pauta, uma pauta importante, nós já falamos aqui várias vezes, mas também é muito importante, que é sobre a questão das contas de 2018 do governador Mauro Carles. Foram aprovadas por 5-1 pelo Tribunal de Contas do Estado na quinta-feira, com o voto do relator elogiando o esforço do Estado para a questão do equilíbrio fiscal do governo. Isso é um feito muito importante realmente, tem que considerar, mesmo aqueles que são críticos do governo. É uma conquista, eu sempre digo isso, eu estou acompanhando essa história desde o governo Siqueira Campos, ali na transição de Gaguinho para o Siqueira Campos, que eu acompanho de mais perto, e a gente vê a deterioração das contas ano a ano, governo a governo. No último governo, o Marcelo Miranda chegou a ensaiar um ajuste, mas foi um paliativo muito leve, né? Demitiu lá 3 mil pessoas, estabeleceu um prazo de economia de gasto com celular, com combustível e só. E acabou entregando o governo mais atolado na dívida, na crise fiscal do que pegou do Sandoval. Então aí faltou esse pulso para ir e fazer um ajuste duro. E isso aí tem que elogiar. O Carles realmente teve essa coragem, foi e fez esse ajuste. O que nós esperamos que mantenha, né? Que mantenha a conversa com deputados, com secretários. O que fala é que a determinação do governador realmente é de não recuar nessa política de austeridade. E nós esperamos que não recue. Vamos lá. Arnaldo, como que você vê essa questão da aprovação dos contas do governador? Pois é, Kleber, me surpreendeu inclusive a rapidez do Tribunal de Contas em analisar essa prestação de contas, porque 2018, estamos falando do ano passado, né? Verdade. Então, como eu vou parafrasear aqui, Lula, PT, nunca na história desse Estado, né? É verdade. Nunca na história desse Estado se viu uma rapidez tamanha para se julgar umas contas. Nem terminou 2019 e o tribunal já julgou as contas. E lembrando que não aprovou somente as contas do Carles, né? Desde quando ele assumiu lá de abril, mas aprovou aquele pedacinho lá relacionado ao Marcelo Miranda, que foi de janeiro até abril, quando houve a cassação. Mas você pontuou bem que o tribunal reconhece que há um esforço para colocar as contas em dias no estado do Tocantins. E eu vejo que o resultado desse esforço, a gente já está conseguindo perceber que é o pagamento do funcionalismo no dia 1º. Há quanto tempo o funcionalismo não recebia no dia 1º ou não tinha uma data específica corretamente para receber? Desde janeiro de 2015, né? Justamente. E aí, algumas pessoas mais, digamos assim, mais céticas diriam assim, mas é obrigação pagar em dia. Sim, é obrigação, mas é uma obrigação que vinha sendo descumprida, é uma obrigação que os outros não estavam cumprindo. Então, eu vejo com bons olhos essa primeira medida de colocar o pagamento do servidor no dia 1º, de honrar esse compromisso com 100% dos servidores, e agora, como você falou, manter. Não adianta fazer essa maquiagem momentânea para, por exemplo, conseguir o empréstimo da Caixa, equilibrar as contas para conseguir depois abrir a boca do saco novamente e contratar, principalmente quando estiver próximo das eleições, porque infelizmente no estado do Tocantins a gente tem um exemplo péssimo de inchaço da folha, principalmente quando chega próximo às eleições, porque o governador às vezes quer influenciar numa cidade ou em outra e acaba liberando contratos aí nas cidades pequenas, porque influencia demais numa eleição. Então, o que a gente espera é que a fiscalização continue por parte dos órgãos competentes, do próprio Tribunal de Contas, que foi rápido, e a gente espera também, Kleber, que a Justiça Eleitoral ela se manifeste também de maneira rápida, que ela dê a resposta julgando esses processos, como no caso, por exemplo, lajeado. Uma vergonha que a gente bateu a eleição agora faltando 10 meses para uma nova eleição. Então, que tenha essa efetividade. E o Tribunal de Contas mostrou essa efetividade ao julgar em menos de um ano as contas de 2018. Exatamente, foi impressionante mesmo. Doc, e aí, companheiro, como que você vê essa questão então das contas do Carles? É tão surpreendente esse julgamento rápido dessa forma, porque deveria ser assim, essa deveria ser a regra, mas eles demoram tanto que acabou virando exceção. Quando eles fazem a regra certa, aí a gente assusta, né? Mas é muito interessante o julgamento das contas.
mas não aplica-se a mesma equidade, como o Arnaldo falou, por exemplo, as contas do Amasta, por exemplo, de 16, ainda estão sob análise, né? Então, 17 nem pegou ainda, né? Então, assim, umas coisas que dependem muito do relator, mas que devia ser mais equânime, né? Eu queria pedir para você que abordasse tal tema, inclusive na nossa pauta, justamente porque os parlamentos, e eu queria abordar isso, ter mais consciência nessa questão dessas contas. Porque o político, muitas vezes, quando as contas dele é analisado pelo parlamento, ele já saiu. E aí, quando ele saiu, começa aquele jogo político de não aprovar as contas do cara e deixar ele inelegível, né? Então, deveria ser rápido, assim como o Arnaldo colocou, e como foi no julgamento das contas do Carles de 18, para que não haja esse tipo de coisa, porque o Tribunal de Contas deu um parecer técnico, e aí passa para os parlamentos municipais ou estadual analisar, mas com o próprio governante ainda no poder, porque ele tem condição de se defender. Depois que você não é mais prefeito, mais governador, e você arrumou um monte de inimigo lá, mesmo que as contas estejam certas e tenha parecer técnico do Tribunal de Contas, os caras derrubam. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim, né? Então, tanto o tribunal tem que ser rápido, tem que resolver, tem que julgar logo, para que entre ainda naquele exercício, se ficar só o último ano, talvez, mas os 3 anos anteriores daquele gestor sejam analisados pelo parlamento em tempo hábil. Tem que ter, principalmente, princípios técnicos, né? Nós temos que ter velocidade, agilidade e critérios técnicos, né? Agora, realmente, eu acho que existe essa questão do esforço fiscal, isso precisa ser reconhecido. Todas as gestões temos que estimular isso. Nós temos que estimular os nossos gestores a aplicarem a austeridade e também os nossos eleitores a cobrarem austeridade. Como você cobra honestidade, competência de um gestor, você tem que cobrar austeridade. Aquele que fica prometendo muito, não faz nada. Ele arrebenta as contas públicas e para as pessoas entenderem, a questão da crise fiscal que não é nada mais, nada menos do que a falta de liquidez do Estado para fazer obras. Não há dinheiro para investimento. Não há dinheiro para pagar as contas, e aí você fica um fornecedor atrasado, como o Arnaldo Filho falou, os servidores penando para receber salário, e o cidadão sem receber os seus investimentos lá em segurança pública, educação, saúde. Então, a crise fiscal não é uma rubrica contábil fria, não, ela aplica e influencia diretamente a vida das pessoas. Isso é muito importante deixar claro.